É uma alegria a gente estar juntos novamente para tratar desse assunto que é central no caminho espiritual, que é a dinâmica dos pensamentos. Pediria aos amigos que colocassem os slides para a gente poder começar. Opa! Por algum motivo, a gente caiu no final aqui, não tem problema. Vocês estão tendo um spoiler da apresentação, não tem problema, vamos lá. Então, o poder dos pensamentos na busca espiritual. A primeira imagem que a gente quer usar é a imagem de um iceberg. Por quê? Porque, do ponto de vista do caminho espiritual, a questão do pensamento é muito mais profunda do que parece. Mais profunda e mais complexa. Um caminho espiritual sério, uma escola iniciática séria, não trata o pensamento como algo treinável. Portanto, ela não utiliza a técnica, né? Para controlar o pensamento, projetar o pensamento, aquietar o pensamento, selecionar o pensamento, nada disso. Porque isso seria o equivalente a, nesse iceberg, um camarada lá em cima da pontinha, com um remo bem comprido, tentando levar esse iceberg para onde ele achava que deve, através do pensamento, e, na verdade, ele continua sendo, como sempre foi, dominado por forças muito grandes e profundas, das quais ele não tem conhecimento e, portanto, não pode fazer muita coisa além de ser controlado por elas. Por isso, que fazendo aqui o paralelo do ser humano para o iceberg, né? Se nós olhássemos para nós mesmos, imaginássemos que o nosso pensamento está aqui em cima, como se fosse a ponta desse iceberg, e aqui mais ou menos na linha do coração está a água, né? Para baixo dessa área que é semi-iluminada ou semi-percebida pela nossa consciência, tem uma imensidão de coisas. E é como se nós vivêssemos dentro desse círculo, né? Esse círculo de forças que compõem a nossa consciência. Por isso que nessa imagem que vocês estão vendo, tem um ser humano com esse círculo, ele está dentro desse círculo, e nesse estado de consciência comum que nós temos, que é o estado de consciência de todos aqueles que vivem normalmente as suas vidas, mas também daqueles que estão buscando algo. Nesse estado de consciência, na verdade, nós estamos dentro de um grande ciclo vicioso e não sabemos. Por quê? Pelo seguinte, lá embaixo no iceberg se encontra o grande peso, encontra-se aquela grande massa de gelo, que aqui a gente está comparando com as forças do inconsciente. Na escola, nós falamos que o ser humano, a consciência do ser humano, tem 3 centros. Né? 3 centros de consciência, que formam uma consciência complexa, uma consciência tríplice. A cabeça, né, a gente normalmente associa com os pensamentos, o coração a gente normalmente associa com os desejos, e a pelve, na escola, nós chamamos de santuário da vida, que é o santuário mais complexo, mais antigo da própria evolução da vida no nosso planeta, e é lá que se encontram todos os nossos condicionamentos. E esses condicionamentos, eles não estão apenas no nível orgânico, físico, né? No ensinamento da escola espiritual, nós falamos de algumas camadas energéticas que compõem a nossa personalidade como um todo. O corpo físico é apenas a mais densa, mas existe uma segunda camada, que é a camada energética, etérica ou vital, por isso que a gente chama como se fosse um segundo corpo, o corpo etérico ou o corpo vital. Ele também tem toda essa memória operativa de todos os nossos condicionamentos. Aqui a gente chamou de reações, mas são reações, são hábitos, são condicionamentos, ou seja, são aquelas forças menos perceptíveis para a nossa consciência e muito mais profundas e determinantes. Então, é como se essas forças estivessem num processo constante de fluir, de circular por esse grande ciclo que forma a nossa consciência. E elas vão aflorando em nós, constantemente. Elas vão circulando em nós, como se fossem grandes agregados energéticos que vão passando de um centro de consciência para o outro, tá bom? Então, desse inconsciente,
dessas reações mais profundas, né, vão brotando os elementos que vão formar a segunda camada da nossa consciência, que é o subconsciente, que é aquela parte meio consciente e meio inconsciente. Por isso que nós colocamos aqui, mais ou menos na altura do coração, que é a altura da linha d'água lá do iceberg que a gente usou como imagem, e esse nível é o nível dos desejos, ou seja, o coração, obviamente, é o órgão que faz o nosso sangue pulsar, né? Mas o ensinamento universal e mesmo a tradição popular associa o coração à questão dos desejos, aos sentimentos. O ensinamento esotérico, o ensinamento universal e na linguagem da escola, nós falamos aqui de uma faixa energética vibratória relacionada a esses sentimentos, a esses desejos, que é o mundo astral. E por isso que a gente fala também de um corpo astral. Então, provindos lá da pelve ou do santuário da vida, lá das profundezas das nossas reações, dos nossos hábitos inconscientes e dos nossos condicionamentos, começam a brotar e a subir, né? Por isso que tem a continuidade dessa flechinha nesse círculo que você está vendo aí, começam a brotar os nossos desejos. E vamos ser honestos, né? Nós somos, no máximo, semiconscientes da nossa vida emocional, dos nossos desejos e sentimentos. Então, essas determinantes, como se fossem grandes forças que nos movimentam de maneira invisível ou apenas parcialmente visível, provém dessas regiões muito mais, entre aspas, antigas e mais profundas da nossa consciência. E elas vão aflorando para onde? Justamente para os pensamentos. Muitas pessoas acreditam que pensam primeiro, mas, na verdade, a gente pensa por último. O pensamento, ele é a força mais lenta, ele é a força mais jovem da nossa personalidade. Ele pode ser bastante sutil, muito mais sutil até do que uma reação ou de que um desejo. Mas essas outras forças relacionadas ao inconsciente e ao subconsciente, portanto, as reações e os desejos, são muito mais velozes do que o nosso nível de consciente, o nível consciente, né, associado normalmente aos pensamentos. Então, essas correntes energéticas que vêm do mundo físico, do mundo etérico ou vital, do mundo emocional e astral, aí sim elas atingem os nossos pensamentos, associados aqui ao santuário da cabeça, e, portanto, ao mais jovem dos nossos corpos sutis, que a escola chama de corpo mental. O corpo mental concreto, ou seja, a primeira metade do corpo mental ainda, né? Ele não está completamente construído ainda. Então, olhando para essa imagem, deve ficar mais ou menos evidente que o fluxo provém das profundezas do inconsciente e do subconsciente e chegam no consciente. Há tempos atrás, até em neurociência, se provou, né, que primeiro a gente reage, portanto, a reação mais instintiva, depois a gente traduz isso num sentimento, e por último, a gente articula isso num pensamento. Até a própria estrutura tríplice do cérebro, né? O cerebelo, o sistema límbico e o córtex cerebral. A parte mais antiga instintiva, o sistema límbico, que está associado também aos sentimentos, e o aspecto mais jovem, que é o córtex cerebral. Então, o pensamento vive a reboque. E se a gente não se tornar consciente disso e ficar tentando controlar a nossa consciência, a nossa vida, as nossas reações, a nossa maneira de ser com o pensamento, volta lá naquela imagem do camarada em cima do iceberg tentando remar na mar. Ele vai viver num auto-engano, ele vai achar que está indo nessa direção e todas essas forças vão estar levando esse ser humano, essa pessoa, para a direção contrária, né? E tem mais um aspecto, né, que muitas vezes
é causa de muita confusão para aqueles que estão buscando um caminho de transformação da consciência, um caminho iniciático, um caminho de real transcendência. Por quê? Porque existe um outro aspecto da consciência humana que é misturado e mal percebido, e às vezes se atribui aspectos superiores, celestiais ou mesmo divinos a esse outro pedaço da consciência humana que a gente vai falar aqui, e é muito importante que a gente saiba que não é bem assim, porque esse aspecto, na verdade, ele faz parte desse agregado que forma a consciência humana, que é justamente o quê? O supraconsciente. E por isso que nós colocamos aqui, é um pseudo-eu superior. Ele é confundido com um ser divino superior. E, na verdade, ele não passa disso que vocês estão vendo. Se existe essa esfera, né, que toma conta do ser humano nesse ciclo todo, e o inconsciente está aqui embaixo, e ele vai gradativamente subindo pelas diferentes camadas, as diferentes faixas vibratórias e centros da nossa consciência, aqui em cima não é um ser celestial que se encontra, não. Na verdade, é simplesmente o espelho do inconsciente, porque ele faz parte do mesmo círculo. Ele faz parte da mesma circulação de forças que compõem a consciência humana. Então, como ele não passa de um reflexo, na verdade, ele reflete as sugestões que vêm das profundezas do inconsciente. Portanto, as mesmas reações, no caso da consciência comum, as reações de ansiedade, de medo, mesmo preocupações, que são coisas mais elaboradas do pensamento. Ou seja, medo, ansiedade e preocupação, que estão ligados ao inconsciente, subconsciente e consciente, acabam se refletindo da mesma maneira no supraconsciente. E o que muitas pessoas às vezes fazem, né, com toda honestidade e todo empenho, seja utilizando técnicas de treino de pensamento, seja tentando silenciar a mente, seja tentando focar de maneira forçada a mente no presente para se tornar desperto no aqui e no agora, assim, sem transformar a sua consciência, ou seja, utilizando esse aparato do jeito que ele está, esse ciclo vicioso do jeito que ele se encontra, o que acaba acontecendo é um domínio maior ainda dessas forças, que aí não vão vir apenas das camadas mais profundas do inconsciente, do subconsciente, que chegam no consciente, portanto, não apenas reações instintivas, desejos subconscientes, mas principalmente através de sugestões desse pseudo-eu superior, que por uma postura, uma tentativa forçada de transformar o pensamento, acaba se abrindo ainda mais essa região aqui, que é a região da Kundalini do santuário da cabeça, portanto, não apenas a Kundalini na base, né, mas a Kundalini do santuário da cabeça, ela se abre ao quê? Através do círculo ígneo da pineal, a uma verdadeira torrente de influências que vem dessa esfera reflexa, dessa esfera refletora pessoal, né? De tudo aquilo que se reflete do inconsciente, do subconsciente, e se precipita de novo no consciente, no santuário da cabeça. Então, a dominação desse binômio, vejam só, é a mesma coisa, hein? Do inconsciente e o supraconsciente, nesse nível de coisas, são faces diferentes da mesma dominação desse binômio, se torna ainda mais forte. E, ao invés dos pensamentos estarem, de fato, se renovando e se transformando, em realidade, as tendências mais arraigadas e profundas do nosso ser
lembra lá da imagem do iceberg, elas estão se tornando mais fortes ainda, forças ainda mais determinantes no núcleo da consciência do ser humano. Portanto, isso não é a transformação do pensamento num caminho verdadeiramente espiritual. Isso é só uma dinamização ainda mais forte da consciência comum, que é a consciência egocêntrica. Portanto, isso é o avesso do que uma escola espiritual faz e do que uma escola espiritual se propõe a fazer. Então, diante de tudo que a gente viu aqui, é como se a gente chegasse numa fronteira, né? Meio numa parede, meio num beco sem saída, e falar, mas espera aí, dentro desse ciclo vicioso, esse círculo fechado, tem saída? Né? Então, perdão, antes de passar, tem um pedacinho importante aqui, apenas para reforçar esse aspecto, né? Essas setinhas, elas não sobem só, elas também descem. Portanto, depois que elas se tornam tendências consolidadas no pensamento, elas acabam descendo, reforçando ainda mais os mesmos desejos que geraram aqueles pensamentos e as mesmas tendências do inconsciente. Por isso que a gente chama isso de um ciclo vicioso, porque aí você está totalmente fechado. Então, voltando ao que dizíamos há pouco, diante de tudo isso, como é que fica? Não tem saída? Tem. Mas, diante dessa pergunta, né, como ir além desse círculo vicioso? Precisa existir no ser humano algum elemento que não faça parte desse círculo vicioso, desse ciclo vicioso. E esse elemento é aquilo que a escola espiritual, e aí sim o ensinamento universal de todos os tempos, com nomes diferentes, sempre apontam como o único começo possível de um caminho verdadeiramente diferente, de uma verdadeira senda de autoiniciação. Esse elemento é o núcleo da verdadeira consciência do nosso ser. É a consciência mais profunda, mais fundamental, mais ancestral, mais original. Ele não faz parte do inconsciente, do subconsciente, do consciente, nem do espelho de tudo isso, que é o supraconsciente. Se nós usássemos essa mesma terminologia de diferentes níveis de consciência, isso seria a partícula da oniconsciência, o oniconsciente em nós. E é isso que na escola a gente chama de centelha do espírito, e escolas anteriores chamaram de botão de rosa, chamaram de flor de lótus, chamaram de semente de mostarda. Talvez hoje, se a gente fosse utilizar uma linguagem mais do momento, a gente poderia até chamar de a singularidade no ser humano, né? Porque não se encontra no plano da consciência comum. Se encontra no ser humano, mas não pertence a esse nível de coisas. E é quando essa centelha, depois de todo esse rodar nesse círculo, né? Esse círculo vicioso, que não para de girar, o inconsciente, subconsciente, consciente, supraconsciente, desce tudo de novo, e mais uma roda, e mais uma roda, e mais uma roda. Essa é a verdadeira roda de Sansara. A gente vive dentro da roda de Sansara. A gente reencarna um buzilhão de vezes dentro de um dia só. A cada ciclo de pensamento. Não é? Na verdade, nós somos o quê? Uma colcha de retalhos, 1 milhão de eus vivendo dentro de nós. Não é verdade? Então a gente vive nessa de, uma reencarnação passada, etc. Não é só de um dia para o outro, quando a gente tem como se fosse o gole do esquecimento numa noite de sono. É de um pensamento para outro. Eles estão circulando, entre aspas, reencarnando dentro do nosso ser. Então, quando o ser humano, depois de todo esse cansaço, essa verdadeira saturação desse giro sem sentido, né? Porque só reforça a consciência comum, a consciência egocêntrica, aí pode despertar algo diferente no ser humano. E é esse ponto
é essa partícula, essa singularidade, essa centelha do espírito, chame como quiser, que quando desperta transforma o ser humano no buscador de si mesmo, no buscador de algo diferente. Todos aqueles que buscam um caminho e que encontram uma escola espiritual possuem uma centelha do espírito ativo. Caso contrário, eles não estariam procurando. Mesmo aqueles que se embrenharam por todos aqueles caminhos que levaram apenas ao reforço da consciência egocêntrica. No fundo, o que eles estavam buscando não era aquilo. O que eles estavam buscando era a transcendência de si mesmos. Era a transcendência do círculo vicioso da consciência comum. E quando essa partícula desperta e eles se colocam, eles colocam os seus pés num caminho realmente de autoiniciação, um caminho que não visa reforçar o ego, mas visa transcender o ego. Né? Então, algo diferente pode começar a acontecer com todos os centros de consciência deles. Ou seja, é um caminho que começa do centro e não das profundezas do inconsciente ou do determinismo do supraconsciente. É um caminho que começa por uma outra via. É o caminho do meio, é o caminho da rosa do coração, é o caminho da Kundalini do coração. Esse caminho da Kundalini do coração permite que essa força, esse verdadeiro núcleo do onisciente em nós, desperte e comece a gerar um novo estado de consciência. Aí sim, começa a surgir como se fossem flashes, uma nova faculdade do pensamento. Por isso que na escola, para diferenciar isso do velho pensamento corriqueiro, mesmo que treinado e refinado, nós chamamos isso de novo pensar. Porque esse novo pensar, vocês estão vendo que tem um arco, né? Que brota dessa centelha no coração do onisciente e que começa a tocar como se fossem relâmpagos o núcleo da consciência no santuário da cabeça. E assim como um náufrago no meio da noite, quando vê um relâmpago, consegue se orientar no meio do naufrágio, o ser humano que coloca os seus pés no caminho e começa a despertar para esse novo pensar, ele começa a ter flashes de reconhecimento do seu verdadeiro estado, de autoconhecimento. E não são flashes de uma iluminação celeste, não, né? Onde ele ganha uma harpa e começa a tocar como se fosse um ser celeste. Não. O autoconhecimento, esse novo pensar, vem como uma capacidade de reconhecer, em primeiro lugar, o tamanho da prisão que a gente se encontra. Porque isso são flashes de liberdade no meio de uma prisão. Eu repito, isso é muito importante. Isso são como se fossem relâmpagos, flashes de liberdade no meio da prisão da velha consciência. E aí o ser humano começa a reconhecer o quão preso ele se encontrava por si mesmo. E isso é autoconhecimento. E esse autoconhecimento é extremamente libertador, porque esse espaço desse novo pensar vai se transformando como se fosse uma clareira de uma compreensão diferente. Vai abrindo verdadeiramente um espaço na consciência do ser humano que no começo são flashes, mas depois isso vai se tornando como se fosse uma segunda natureza, um estado permanente. E quando esse estado permanente de autoconhecimento, esse grau de liberdade cresce suficientemente, o segundo núcleo da consciência do ser humano, porque essa centelha está no coração, mas ainda não mudou o núcleo do nosso coração. Ela está lá no centro do nosso verdadeiro ser, dentro do grande círculo que nós vivemos. Mas ela solta essa centelha e sobe diretamente para a cabeça. E é a cabeça, com esse autoconhecimento, com esse novo pensar, que vai ter que travar a batalha de verdade contra os desejos antigos, egocêntricos, no santuário do coração, contra as forças astrais que dominavam seu subconsciente. E é essa colaboração, né, desse arco que se eleva
do santuário do coração até a cabeça, se transforma aqui num novo pensar, num autoconhecimento, e aí ele pode novamente descer e mergulhar dentro do mundo emocional, levando a força dessa nova consciência para o mundo emocional, aí sim, esses dois centros podem passar a funcionar de maneira conectada e harmônica, porque até então um era meramente dominado pelo outro. Eles não trabalhavam em conjunto. Então, quando esses dois se ligam a partir da força da centelha do espírito no coração, vejam bem, a base de tudo está ali embaixo na imagem. O onisciente é a centelha do espírito. É ela que está gerando essa transformação. A nossa consciência colabora com ela, voluntariamente. Mas a base não é o ego, a base não é a consciência egocêntrica treinada. É a verdadeira consciência universal, o onisciente, a centelha do espírito em nós, gerando a transformação do santuário da cabeça com um novo pensar, com autoconhecimento, e quando esses dois podem finalmente se unir, então, uma ligação consciente entre esses dois e a centelha do espírito, que gera não somente um novo pensar, como vocês estão vendo, mas um novo desejar, um anseio puro, um desejo absolutamente superior, de uma natureza completamente diferente, não egocêntrica. Um, um anseio por libertação, não só para si, mas para todos os seres humanos, para todo o cosmos. E são esses dois polos da consciência, transformados pela centelha do espírito, purificados e unidos, cabeça e coração, que podem juntos mergulhar na parte mais profunda, naquele poço sem fundo do inconsciente. Não para lutar diretamente com o inconsciente. Caso contrário, seria como na lenda da Medusa, né? Você encararia a Medusa de frente e a sua consciência ainda não tem força suficiente para transformar essa profundidade, esse verdadeiro atavismo em nós, e a consciência, então, ela se transforma numa estátua de pedra. Ela se paralisa. O Perseu, que luta com a Medusa, né? Ele utiliza o quê? Ele utiliza uma espada, que é essa nova força que começa a se formar, e um espelho. Então ele olha para a Medusa pelo reflexo dela num espelho de prata polido, que representa esse centro da consciência limpo e iluminado, que reflete a luz da centelha do espírito. Então é com base nisso que é possível travar a outra luta, a luta que transforma o santuário da vida, que transforma a maneira como nós reagimos e agimos. Por isso que vocês estão vendo esses dois arcos unidos, não apenas mais no coração e na cabeça e no coração, mas também na pelve, também nas profundezas do inconsciente, também no santuário da vida, como a escola chama. E aí vocês estão vendo que existe um ciclo também. Mas não é um círculo vicioso, um ciclo vicioso. Mas é o símbolo da lemniscata, né? É o símbolo da eternidade no tempo. É o símbolo de uma nova consciência que de fato começou a nascer nesse ser humano, que encontrou o caminho da autoiniciação e ao longo de uma vida inteira de esforço trilhou esse caminho. E trilhando esse caminho, quando essa transformação dos três centros da consciência, da cabeça, do coração e da vida, nessas três novas capacidades, um autoconhecimento, uma ligação consciente, que gera esse equilíbrio consciente desses três centros, e, portanto, um equilíbrio na vida e não só na consciência, né? Um triângulo equilátero. Através do quê? De três novas faculdades também, que é o novo pensar, o novo desejar e o novo agir. Quando isso avança suficientemente, então a consciência pode se unir à verdadeira força universal, e não apenas a um mero reflexo do supraconsciente. É como se o reflexo do supraconsciente
fossem nuvens que cobrissem o Sol. São nuvens carregadas pelas forças, né, que sobem pela atmosfera e se concentram ali. Mas esse trabalho de transformação da consciência é como se ajudasse a que essas nuvens se desvanecessem, para que se abrisse de fato um espaço e esse sol original da consciência espiritual pudesse iluminar o ser humano. E é por isso, né, que existe um passo que vai além. E esse passo que vai além é essa nova consciência espiritual. A gente pode chamar também de uma, não só consciência espiritual, mas uma alma-espírito, onde alma é consciência e espírito é essa força universal. E essa força universal, essa nova consciência, a alma-espírito, a consciência espiritual, pode de verdade transformar não só o fluxo da consciência, mas todos os nossos veículos. E é por isso que surge aí, né, uma nova realidade, o ser real integrado do ser humano. A proposta de uma escola espiritual, portanto, não é reforçar, treinar, polir, melhorar um pouquinho aquele ciclo vicioso da consciência comum, da consciência egocêntrica. Isso não nos leva a nada, apenas a um ego mais forte. O caminho de uma escola espiritual começa onde o caminho da consciência comum termina. Começa onde ela atinge a fronteira. Quando ela atinge a fronteira, desperta esse princípio universal, a centelha do espírito, e ela pode, sim, levar o ser humano não só a romper o ciclo vicioso, o círculo vicioso, mas a gerar um novo ciclo, o ciclo virtuoso, o ciclo autolibertador da nova consciência e de um novo ser humano. Existe um livro publicado pela escola, vocês têm o link aqui, e os nossos amigos que estão ajudando a coordenar essa palestra, estão colocando esse link nos chats dos diferentes canais que a gente está utilizando para esse encontro aqui. Vocês podem acessar esse livro, ele é gratuito no site da escola. A primeira parte fala exatamente do detalhamento de como é que a consciência comum vive dentro desse círculo vicioso. A segunda parte fala do caminho que pode ser trilhado para a construção de um novo estado de consciência. E existe também uma terceira parte que fala das características desse novo ser humano que surge a partir desse novo estado de consciência. Para aqueles que realmente quiserem ir a fundo nesse assunto, é uma leitura adicional que a gente está recomendando aqui, tá bem?